Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos para a palavra de Deus. Creia, se o milagre não chegou, ele está chegando. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que o conhecem, ou para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graças, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada a que se rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Meus amados, meus queridos irmãos, nós recebemos o desafio de desenvolver um tema em cima da temática deste ano, os desafios ministeriais para os momentos de crises mundiais, e o Espírito de Deus me levou a um tema que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre o maior desafio da igreja, o maior de todos os desafios da igreja. Acredito que muitos irmãos, muitos crentes, muitos obreiros, muitos ministros, olharam para os desafios seculares, para os enfrentamentos, pelas dificuldades em que a sociedade foi submetida, pelas batalhas enfrentadas dentro da ciência, do campo da ciência, da sociedade como um todo. Tomamos muitas vezes parte dessa situação, porque fazemos parte do mundo, ainda estamos aqui na terra, mas o que eu quero falar hoje não é sobre os desafios seculares, sobre os enfrentamentos já manifestos em meio a este mundo tão maltratado e combalido em que vivemos, mas eu quero falar hoje sobre o maior de todos os desafios da igreja. E o maior de todos os desafios da igreja sempre foi igreja continuando sendo igreja. O maior desafio da igreja é a igreja não deixar de ser igreja, porque tudo leva a acreditar que a igreja hoje tem sido desafiada a se tornar outras coisas, a se transformar em outras coisas, a virar talvez um clube, uma associação, uma cooperativa. Tudo leva a crer que a estratégia que o inimigo hoje usa com a igreja é a diferente de outrora. Antes ele ia para o enfrentamento, ele deixava claro os lados, ele combatia contra a igreja, enfrentava a igreja, lutava contra a igreja, combatia contra a igreja, mas ultimamente ele tem usado uma estratégia, um método diferente. Ele tem se infiltrado no meio das igrejas, e ele tem levantado pessoas, lideranças no meio da igreja, e tem desenvolvido dentro desta igreja pessoas, líderes, comandantes, que sutilmente têm levado a igreja para um outro caminho, sutilmente tem conduzido a igreja para uma outra visão, tem conduzido a igreja para um caminho totalmente contrário, para um caminho totalmente inverso das Escrituras. Já há quem diga que a igreja de hoje, comparada à igreja de Atos, é uma igreja 100% diferente.
Se lermos nas Escrituras o livro de Atos dos Apóstolos e observarmos a história daquela igreja, o comportamento daqueles cristãos, o comportamento de sua liderança, nós vamos perceber como nós estamos distantes daquela igreja. Então, diante de tudo isso, eu observei que nós temos um imenso desafio aqui, agora, no século 21. E este desafio é manter a igreja de Jesus como igreja. É não permitir que ela se torne qualquer outra coisa. É não aceitar que ela se torne apenas um lugar onde as pessoas se reúnem e ali falam coisas bonitas, cantam músicas bonitas, trazem coisas que agradam, que satisfazem, que deixam as pessoas contentes, que massageiam os egos das pessoas, como que uma terapia, porque isso nós já temos lá no budismo, no shintoísmo, isso nós já temos dentro de outras religiões. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela não pode deixar de abrir mão da verdadeira essência dela, abrir mão de sua identidade, das características que a define por igreja, das características que a classifica como igreja do Senhor Jesus. O que nós temos visto hoje, dentro do nosso ambiente cristão, é um verdadeiro circo gospel, onde o que nós temos assistido por aí são movimentos em que as pessoas têm transformado o púlpito em circo, têm transformado o púlpito em palanque, têm transformado o púlpito em um outro ambiente. Eu fui em igrejas onde, quando me chamaram para o púlpito, eu fiquei meio em dúvida se eu subiria ou não, porque o ambiente tinha até fumaças, iluminações diferentes, umas coisas lá que eu não tinha visto ainda, e fiquei um pouco assustado, e ele falou, não liga não, que aqui é assim mesmo, o ambiente aqui é assim mesmo, aqui a gente gosta desses movimentos aí, a gente faz umas coisas diferentes, que é para atrair as pessoas, que é para atrair, alguns públicos específicos. E eu fiquei pensando ali na minha mente, matutando, Jesus não precisou de nada disso para fazer com que a igreja se tornasse igreja. Multidões seguiam a Jesus, multidões seguiram a Pedro, a Tiago, a João, e eles não precisaram de nada disso, não buscaram inovações, não buscaram novidades, eles apenas mantiveram a doutrina dos apóstolos e a palavra de Deus, buscando na oração, no jejum, a mensagem, não que agradava, mas que transformava a vida das pessoas. Mas nós vivemos um ambiente hoje, onde esta filosofia, esta visão de mudança e transformação, de novo nascimento, não é mais interessante. O que é interessante hoje é possuir um público, seja cativo naquele pensamento ideal, e que busque novidades para agradar este novo público, de modo que a palavra de Deus ela vai perdendo o seu valor dentro do ambiente da igreja, e esses valores sendo perdidos, outros valores são inseridos no lugar dele, porque nós não vivemos sem valores, sem conceitos. E aí, meus irmãos, a igreja começa uma metamorfose, uma transformação, uma metanoia ao contrário. Ela começa a viver algo inversivo à palavra de Deus. Ela começa a ser outras coisas, mas perde a essência de igreja e deixa de ser igreja. E aí o que nós temos visto e assistido por aí, são ambientes onde tem características de igreja, onde tem cara de igreja, tem nome de igreja, parece com igreja, tem jeito de igreja, mas não é igreja. Pelo menos não é a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque as pessoas, no desejo de agradar a outras pessoas, no desejo de agradar aos homens, criaram ambientes que satisfaçam
essa sensação, esse sentimento de satisfação. E aí a igreja perde as características essenciais. Quando o pastor Simon começou a pregar, lá naquela fazenda onde ele trabalhava, naquele ambiente pobre, eles não tinham nada, senão feno, senão ali um galpão de madeira, e eles se reuniam ali, e os cultos eram tão gostosos, que eles começavam 10 horas da manhã, e terminavam 10 horas da noite, e ali nasceu um movimento tão grande, que missionários saíram dali para o Canadá, para outras regiões dos Estados Unidos, para o Brasil, para a Europa, para a Ásia. Por quê? Porque ele entendeu o que era ser igreja. Então, quando algumas pessoas chegam com inovações, com novidades, pastor Levi, eu fico um pouco preocupado, e eu fico perguntando dentro de mim, mas isso manterá as características da igreja? A igreja vai continuar sendo igrejas fazendo isso? Porque o que é a igreja? A igreja, ela não é uma estrutura. A igreja, ela não é apenas as 4 paredes. A igreja não é uma estrutura morta, fria. A igreja é literalmente pessoas. A igreja são vidas que são alcançadas por Jesus e levadas a se tornarem o corpo de Cristo Jesus, a obedecerem o cabeça que é Cristo Jesus. Jesus foi, é e sempre será o comandante da igreja. Ele não saiu do trono e deu lugar a alguma pessoa. Ele não saiu do trono e colocou alguém para reinar lá, um anjo para governar. Ele faz questão de tratar com a igreja pessoalmente. Ele disse para os apóstolos: eu estarei convosco todos os dias. Ele poderia ter dito: o arcanjo Miguel vai acompanhar vocês, e aonde vocês forem, o anjo vai estar com vocês. Junto com ele vai estar um exército de anjos. Eu estarei com vocês todos os dias. A igreja sempre foi desafiada a se manter igreja. Quando lemos a história da igreja, do cristianismo, percebemos quantos desafios a igreja enfrentou. No primeiro século da história do cristianismo, a igreja, ela foi tentada a modificar-se, a mudar. Não agradou a muita gente aquele modelo de igreja de Atos. Não agradou a muita gente aquele estilo de igreja em Atos dos Apóstolos. Não agradou. Por que não agradou, pastor? Porque aquela igreja de Atos dos Apóstolos, ela levava aquelas pessoas a viverem realmente uma mudança de vida. E o que eles queriam era algo maior que isso, era muito mais que isso. Eles queriam ver algo que realmente transformassem a sociedade, e não somente a vida daquelas pessoas, que gerasse movimentos, porque Israel sempre esteve debaixo de movimentos, sempre se levantou pessoas lá que se intitulavam profetas, e arrebanhavam grupos, números de pessoas, para fazerem seus movimentos. Se tinha um lugar, e tem até hoje um lugar, que tem muitos movimentos, é Jerusalém. Então eles estão sempre ali, inovando, fazendo movimentos diferentes, atraindo pessoas para coisas diferentes. E naqueles dias, nos dias de Jesus, não eram diferentes. Ou chegavam os gregos, os helenistas, com seus movimentos filosóficos, ou chegavam os romanos, com seus movimentos diferentes, modernos, mas eles sempre tinham seus movimentos. Então, quando a igreja se consolidou em Jerusalém, eles queriam saber qual era o movimento daquela igreja, e começaram então a se envolver com ela. Um mágico se aproximou de Pedro e dos demais apóstolos, para aprender qual era o segredo, para atrair as pessoas. E um dia esse mágico falou: olha, eu te dou 10.000 denários,
A Bíblia não especifica a soma de dinheiro, mas o texto fala uma grande soma de dinheiro. Eu te dou 10 mil denários para você me ensinar esse segredo aí. Como é que é isso? Como é que a gente consegue deixar as pessoas em êxtase? Como é que nós conseguimos tocar nessas pessoas? Como é que conseguimos mexer com elas? E Pedro olhou para ele e falou: meu amigo, que o dinheiro sirva para ti e para a tua perdição. E hoje não tem sido diferente. Hoje, muitos sistemas, muitos líderes têm sido corrompidos pelo dinheiro. Muitos deles têm perdido o caminho, o rumo por causa do poder aquisitivo. E vão inventando novidades. Uma delas agora, pasmem, é o cristianismo moderno se associar ao crime organizado. E quantos líderes cristãos, até de nome e renome, têm colocado sobre seus púlpitos chefes de crimes organizados, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. E isso tudo para quê? Para que esses líderes de crime organizado possam injetar dinheiro dentro daquele projeto, não ligando para o resultado que isso pode trazer, para as consequências que isso pode gerar. E não somente líderes de crime organizado, mas políticos, que têm assumido muitas vezes a posição de religioso, sem ser religioso, porque o político é um camaleão. Se ele vai no terreiro de Umbanda, ele vai lá e bate tambor com o pai de santo, mas se ele chega aqui na igreja, ele dá a paz do Senhor, cita um texto da Bíblia. E muitas vezes, as lideranças que, cegas por outras razões e outros motivos, não enxergam que isto tem, de forma muito singela, tênue, desviado a igreja do cristianismo que Jesus estabeleceu. Paulo disse aqui: nos últimos dias, homens amantes de si mesmo, com suas consciências cauterizadas, se desviariam da sã doutrina e dariam ouvido a doutrinas de demônios, inovações, novidades. Um dia eu estava em uma das nossas igrejas e cheguei lá. O dirigente da igreja disse: pastor, vem aqui na nave da igreja que eu vou te mostrar uma novidade. E eu entrei com ele na nave da igreja e tinha um cálice, e dentro do cálice bastante azeite. E ele falou para mim: pastor, você está vendo esses envelopes aí dentro desse cálice, encharcado nesse azeite? Eu falei: estou. É que eu comecei uma campanha aqui, e nessa campanha, pastor, eu pedi para os irmãos escreverem em uma carta os seus maiores problemas e colocarem no envelope que eu ia colocar no azeite. E depois de 7 dias eu ia tirar do azeite e os problemas se resolveriam. Eu falei: meu amigo, só tem um problema nisso aí. Ele falou: qual? Uma das principais características do azeite é apurar aquilo que ele toca. Você coloca o azeite lá no alimento, o que se destaca é o azeite. Na salada é o azeite. Uma das características fortes do azeite é esse poder de apurar essas coisas. Ele vai fazer o mesmo com o que você colocou lá dentro. E os que estavam quase separando, já separaram. Quem estava quase morrendo, já morreu. E ele olhou para mim e falou: pastor do céu, até eu coloquei o meu problema lá. Eu falei: já puxa o teu lá de dentro também. Arranca de lá, meu amigo. Então fico inventando essas coisas. Um dia me convidaram para pregar numa igreja, aí eu senti assim de perguntar: mas que evento? É uma campanha, pastor. Ah, uma campanha. E qual é o título da campanha? A Doideira Santa. Falei: rapaz do céu, a gente lúcido já faz besteira, imagine doido. Você está louco? É o que Paulo está dizendo aqui. Nos últimos dias, dariam ouvido aos demônios e não ao Espírito de Deus. É o que o texto diz aqui, o versículo 2. Dariam ouvido aos demônios, e os demônios trariam as inovações, trariam novidades,
procurariam corromper a igreja de dentro para fora. O ataque agora não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. E esse ataque se dá para corromper a fé das pessoas, para desviar as suas convicções, para desfazer a igreja de Cristo, para tirar a sua identidade, e alguém dizer: o que é aquilo? É uma igreja? Não, não se parece com igreja não, estranho, parece com outras coisas, mas não parece com igreja, porque a igreja possui colunas, características que não podem ser removidas. Tem coisas da igreja que não pode ser mexido, porque aquilo representa importantíssimos valores, representam valores que não podem ser substituídos. Como igreja, ele tem que se manter com aquelas características. Você pode até mudar um detalhe aqui ou outro ali, mas há questões dentro da igreja que não se mexe, porque vai mudar a igreja. A igreja é um corpo, e o corpo precisa ser mantido como tal. Essas mudanças, porque hoje está na moda mudar as coisas, sair do natural, mudar aquilo que por Deus, pela vontade de Deus, naturalmente foi criado. E as pessoas agora estão nesta inovação de querer modificar aquilo que Deus fez. A igreja que Cristo morreu na cruz do Calvário ainda é a mesma igreja, ainda tem as mesmas características, ainda possui os mesmos valores, ainda existe dentro das suas mais profundas essências, não podem ser mudadas as coisas. E pessoas no afã da inovação, de trazer novidade, dizer: olha, eu vou lotar esse salão com essa novidade, e eu vou trabalhar desta forma, termina tirando as características da igreja, desfazendo valores que mantiveram a igreja como ela é, porque isto não impede que o Espírito de Deus se ausente, mas quando a igreja perde as características de igreja, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo deixar de operar dentro da igreja, porque ele já não se identifica mais com o ambiente, ele já não está mais ali conectado com aquelas pessoas, já não é mais o que ele, o Espírito Santo, recebeu por missão para cuidar, já não é mais a noiva. Como diz um famoso pregador americano, tem muita gente por aí dizendo que é noiva de Cristo e tendo caso com o diabo. E aí o Espírito de Deus identifica isso e diz: não, isso não me pertence, não é meu. E para manter o público, eles transformam o culto em show, transformam o culto em um ambiente de inovação, de novidades, fazem coisas diferentes, sabe? E o que nós temos assistido é um verdadeiro show gospel, transformando a igreja de Cristo, irmãos, em algo que não dá nem para definir. Às vezes eu fico me perguntando: meu Deus, mas como eu vou classificar isso aí? Qual o título que eu vou dar? Qual é o nome que eu vou dar isso aí? O quê? Afinal de contas, como eu vou nomear isto? Não pode ser igreja. O que é a igreja de Jesus? O que é a igreja de Jesus? Qual é a identidade dela? A igreja de Jesus é uma extensão de Jesus. A igreja de Jesus é uma extensão de Jesus. Se eu sou igreja de Cristo, mas não me pareço com Cristo, eu não posso dizer que pertenço a Cristo. Se eu não tenho as características de Cristo em mim, como igreja, eu não pertenço à igreja de Cristo. Porque Paulo, fazendo uma analogia, ele disse que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça.
Logo eu entendo que a igreja está conectada com Cristo, mas o comandante é Cristo, Ele que dá as diretrizes para que a igreja continue. Agora imagine comigo Jesus vindo ao mundo hoje, para cultuar em determinadas igrejas. É provável que Ele nem entraria para fazer o culto. É provável que Ele não pregaria, que Ele não seria recebido na igreja dele. Não é isto que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Quando a Bíblia narra as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, ele deixa o pior para o final e diz: eis que estou à porta e bato. Isto quer dizer que Jesus já não estava mais dentro daquela igreja, ele já não pertencia mais àquela igreja, e estava insistindo em entrar na igreja. E porque muitas denominações não tem mais Jesus dentro da igreja? Porque se Jesus entrar na igreja, a primeira coisa que Jesus vai fazer é transformar a igreja, a sua imagem e semelhança. Porque quando Jesus está na igreja, a igreja tem as características de Jesus, ela não tem as características do homem, do ponto de vista humano, na ótica humana. Pode pregar bem, pode cantar bem, pode ter um conjunto famoso, pode ter lá ferramentas importantes no ambiente da igreja, da congregação, mas a igreja tem que ter as características de Jesus, tem que possuir essas características. Alguém tem que dizer: eu li a Bíblia e observei essa congregação e está batendo, a coisa coincide, é por aí mesmo, o caminho é este mesmo, mas olha, eu li a Bíblia e não está batendo com esse negócio aí. Uma coisa é a palavra, outra coisa é essa igreja. Tem alguma coisa errada, irmãos, e o que está errado é que hoje as pessoas querem tudo dentro do ambiente social, menos a igreja de Jesus. Porque ser igreja tem um preço a pagar. Ser a igreja tem um sacrifício a ser feito. Como igreja, você não pode perder a sua essência. Você não pode perder as qualidades que foram dadas a elas pelo Espírito de Deus. Quando Paulo percebeu em algumas igrejas que elas estavam se perdendo no caminho como igreja, Paulo confrontou ferozmente algumas delas, e chegou ao ponto de dizer a uma delas: como eu queria estar aí entre vocês, a sorte de vocês é que eu não estou aí, porque eu queria enfrentar vocês face a face, a distância que não permite. E eles se referiam a uma das igrejas mais fervorosas de seu ministério. Então, ser igreja é um desafio, e é o maior de todos os desafios em pleno século 21, é ser igreja, manter-se como igreja, olhar para o mundo perdido e dizer: nós somos a igreja de Jesus, aqui você tem solução. E qual é a solução? É que aqui o tratamento é determinado pelo dono da igreja. É porque aqui quem transforma é o Espírito Santo. É porque aqui quem faz a obra é o Senhor da igreja. Nós somos apenas operários que trabalhamos aqui, ali, lá, trabalhando, mas Ele é quem vai dando as diretrizes, é Ele quem vai dizendo o que devemos fazer. E quando temos algumas ideias malucas para fazermos algumas coisas, para inovar, para mudar, para atrair a atenção de determinados públicos, Ele diz: ei, mas isso aí vai tirar a essência da igreja, vai perder as qualidades que a igreja tem. Não se preocupe com isso não, quem convence sou eu, quem transforma sou eu, quem atrai sou eu, quem faz a obra sou eu, só pregue a minha palavra. Porque o que eu tenho assistido é as pessoas, os líderes, me dirijo agora aos líderes, muitos líderes, que querem ser tudo menos a igreja de Jesus, que buscam
tantas coisas para inserir no ambiente do culto. Um dia eu estive com o pastor Levi em uma determinada igreja, não sei se ele se lembra disso, e o pastor da igreja falou assim: pastor, hoje nós vamos ter um culto diferente, vamos ter o culto da palavra. Aí eu fiquei assim, olhando para o pastor Levi, aí ele falou: eu vou arrumar aqui o púlpito, que não tinha nem púlpito, eu vou colocar o púlpito, que tinha um negócio lá no púlpito, não sei se o senhor recorda, e eu vou colocar um altar lá para vocês pregar, porque não tinha pregação. E aí ele olhou para mim, o pastor Levi olhou para mim e falou: Carlos, prega aí. Falei: pastor, eu vou entregar tanta Bíblia aqui, que esse povo vai sair rotando Bíblia aqui hoje. O culto hoje vai ser só Bíblia. E o pastor, antes de me dar a oportunidade, falou: irmãos, o nosso culto, como eu falei no começo, vai ser diferente. Hoje vamos ter uma pregação da palavra de Deus, vamos ter aqui a Bíblia, aqui o pastor Carlos que vai pregar, o pastor Levi passou para ele, vai pregar. E eu fiquei assim um pouco assustado. A principal característica da igreja é a palavra. Durante o ministério de Jesus todinho, o que Jesus mais fez foi pregar a Bíblia. Eu só ouvi Jesus cantando um hino durante todo o ministério dele. Ele não era cantor, ele era pregador, ele era ensinador. E depois da ceia ele cantou um hino. Mas durante todo o ministério dele, quantas vezes Jesus pregou? Quantas vezes Jesus apresentou a mensagem? Quantas vezes Jesus manifestou o reino de Deus? Porque o reino dos céus é semelhante a... Porque o reino dos céus é. E ele trazia o sobrenatural para o natural. Ele trazia o sobrenatural, o invisível para o visível, para o palpável. Ele levava as pessoas ao alcance da palavra de Deus. Transmitia a essas pessoas a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que, além de converter, transforma a pessoa numa nova criatura. Uma mensagem que abate o velho eu e transforma aquele velho eu em uma nova criatura renovada pelo Espírito Santo de Deus. E infelizmente tem muito crente, até com raiz, educado pelas Assembleias de Deus e por outras igrejas tradicionalmente conhecidas por serem conservadoras, que dão ouvido a esses movimentos. Chegam até a dizer: não, o culto lá é mais alegre. Tem umas loucuras lá, uns movimentos lá, mas a igreja, o culto fica mais feliz lá, fica mais alegre. Eu vou para lá. E larga a palavra, e larga a mensagem. Prefira a mensagem de uma pessoa simples, às vezes não tão versado nas escrituras como muitos por aí, não tão bom em oratória, mas de alguém que está pregando o que está vivendo, do que a mensagem de pessoas que não têm vida com Deus, mas têm persuasão, mas têm o poder de convencimento, e te leva a te dar alimentos vencidos, alimentos contaminados, que na hora não faz mal, mas depois você começa a sentir os efeitos. Não, fique com a igreja, com a palavra, com o Evangelho, com a verdade. Não abandone o que o Senhor te deu. Às vezes é melhor ouvir aquele pastor contando o mesmo testemunho todo culto, que era o que eu devia ter feito, do que ir atrás de novidade, porque nunca é um bom negócio ir atrás de novidade. No final você sempre quebra a cara. No final dá sempre errado. Não, fique com o mesmo. O mesmo não está dando certo? Sim ou não? Então fica com o mesmo. Fica lá com a igreja, com a palavra, com o Evangelho, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Você quer mais o quê, meu Deus? Jesus está te abençoando, está abençoando a sua casa, está abençoando a sua vida, está abençoando a sua família, está abençoando os seus filhos. Você quer mais o quê? Agora vai atrás de novidade, de movimento, de fogo estranho. E isso aí está destruindo o cristianismo do século 21. Pessoas engodadas por falsos mestres,
Por incrível que pareça, tem gente que segue até aquele Henry, lá de Curitiba. Por mais absurdo que pareça. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te chama nesta noite para observar uma realidade. A igreja não está antiquada. A igreja não é antiquada. A igreja não é ultrapassada. Um dia alguém falou para mim: pastor Carlos, o senhor é muito quadrado. Eu falei: sabe por que eu sou quadrado? Porque os redondos vai rolar tudo para o inferno. Mas eu sou quadrado porque eu quero ver você dobrar um quadrado. Enche uma caixa de pedra e tenta descer ela na ladeira para você ver. Então eu prefiro ser quadrado e ir para a cidade onde eu vou estar enquadrado, porque a Nova Jerusalém é enquadrado, do que ser redondo e ir para o inferno. Então pare de buscar modernidade, fique com o que Jesus te deu, é o suficiente, está bom demais, é o que serve, é o que vai dar resultado. Sabe aquele chazinho da vovó? Não faz mal a ninguém, continua tomando ele. Fica buscando novidade, aí dá dor de barriga, dá problema, adoece. E ainda depois volta para o pastor da igreja de antes, para o pastor tratar, ainda vai dar trabalho para o pastor. Seja igreja. Seja igreja. Mantenha a essência da igreja. As características que esta igreja possui. Uma das coisas que eu aprendi com o Evangelho é que o Evangelho é simples. Observe a mensagem de Jesus. Certamente Jesus poderia transmitir uma mensagem eloquente, cheia de filosofia, de arranjos, versado em oratórias, em pragmáticas. Transmitiu uma mensagem cheia de um conteúdo inteligente, mas num contexto filosófico, acadêmico, mas ele não fez nada disso. A mensagem dele era céu, pão, água, luz, porta, lágrimas, alegria, tristeza, coisa simples, que qualquer um entendia. A maior mensagem pregada até hoje é chamada de o Sermão do Monte. E quando nós estudamos o Sermão do Monte, nós encontramos uma simplicidade tão grande na transmissão daquelas palavras. Por quê? Porque Jesus não tinha como objetivo convencer aquelas pessoas apenas de uma ideia. O objetivo dele era convencer aquelas pessoas de que elas precisavam serem transformadas por esta ideia, transformadas por este projeto, e para tal, ele tinha que fazê-las entender do que ele estava falando, fazê-las compreender a mensagem que ele estava transmitindo. Então Jesus leva a essas pessoas a sua mensagem, a sua pregação, e diz a essas pessoas: olha, vocês precisam praticar isto. Ele disse um dia, narrando uma história, certo homem um dia construiu, edificou a sua casa na terra, na areia, e veio a chuva, e veio o vendaval, e veio a tempestade, e derrubou a casa daquele homem. Mas o outro homem edificou a sua casa na rocha, e ao edificar a sua casa na rocha, quando veio a chuva, a tempestade, não derrubou aquela casa. E ele diz, a diferença entre ambos, é que os dois ouviram a minha palavra, mas somente um a praticou, somente um a exerceu, porque aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, tira as minhas palavras lá, apenas das escrituras, e coloca ela em prática, tira as minhas palavras da sua meditação, de sua leitura, e vive o que tirou das escrituras, este aí é o homem que edificou a sua casa na rocha.
Mas aquele que tem a Bíblia na prateleira, tem pessoas que têm 10 Bíblias de estudo, mas nunca estudou uma. Que compra 200 livros, mas nunca lê um. Que não desenvolve dentro do Evangelho, porque não se aprofunda no Evangelho. E facilmente é corrompido, facilmente é levado a caminhos que não são caminhos que levem ao Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Porque são convencidos e engodados a acreditar em coisas que não fazem parte da palavra, mas por não conhecer a palavra, dão ouvido a essas coisas. Então, meus amados e queridos irmãos, acredito que uma das principais metas desta nossa IBO é nós aprendermos a sermos apologistas e mantermos a palavra de Deus. Deixa as pessoas dizer, não, a Assembleia de Deus é uma igreja antiquada. Um dia alguém falou para mim, não, a Assembleia de Deus já foi. Agora tem igreja aí, os meninos atômicos de Jesus. Você vê o que é que eles fazem lá, meu amigo, plantam bananeira, eles correm com as cadeiras nas costas, fazem os movimentos lá, o negócio lá é tremendo. Lá na Assembleia não, só Bíblia, os hinos da harpa. Mas foi isso que tirou a tua família dos perigos. Quem resgatou teu filho, teu parente lá das drogas. Foi isto que esmeirou, moldou, capacitou ele. E agora ele está na igreja, bonito, forte, obreiro, de terno e gravata, ouvindo o pastor Carlos Wagner pregando aqui nessa noite. Foi isso que transformou a vida dele. Essa mensagem simples, mas uma mensagem que transforma a pessoa de verdade. Não uma mensagem que engoda, que engana, porque tem a mensagem que engana e a mensagem que transforma. Então nesta noite eu quero que você saia daqui com uma reflexão. E a reflexão é esta: quando a igreja deixa de ser igreja, é porque alguém levou ela por um caminho errado. Igreja não é palanque, igreja não é palco, não é picadeiro, igreja é púlpito, é altar, igreja é Bíblia. A igreja não é inovação, pode até ser renovação, mas não inovação. Pode até ser que pela palavra, pela igreja, haja em nós um mover do Espírito, um renovado Espírito. Agora, quando vier com inovações, tome certos cuidados. No dia que Esaú, ou melhor, que Saul, quis sacrificar no lugar de Samuel, ele perdeu o reinado dele. No dia que ele decidiu pelo sacerdote, e quis inovar em Israel, Deus o rejeitou. Deus falou para ele, ei Samuel, sacerdote é você. Saul está tentando fazer aquilo que eu não mandei que ele fizesse. Eu já o rejeitei, você vai segurar ele até quando? Até quando você vai me pedir interceder por ele? Já foi rejeitado. E todos nós conhecemos o final de Saul. A igreja de Jesus, ela tem a sua identidade e características que não pode mudar. Então, quando você vê essas novidades, não tenha medo de questioná-las. O que está acontecendo? Isso é a igreja? Você tem certeza? É a igreja mesmo? Está nas escrituras isso? Ou isso é inovação para agradar o público B, C e D? Isso é novidade para alcançar um novo público. O evangelho alcança todo e qualquer público no mundo inteiro, seja ele brasileiro, chinês, japonês, americano. A mensagem do evangelho é a mesma e tem o mesmo efeito, porque quem opera não é você, é o Espírito Santo de Deus. Quem faz com que a mensagem seja absolvida é o Espírito Santo. Você às vezes até prega meio errado, mas o Espírito de Deus trabalha. Porque o Espírito de Deus é que tem um domínio sobre a palavra. Agora, o que acontece
é que muitas pessoas vêm à igreja e não ouvem a palavra. Me faz lembrar de um pastor, que ele estava em casa triste, abatido, porque ele começou a avaliar o tempo de ministério dele, e percebeu que muitas pessoas não ouviram a mensagem que ele pregou, não foram transformadas pela pregação dele, que as pessoas continuam fazendo as coisas erradas de sempre, e ele ficou orando, pedindo a Deus uma orientação, e Deus lhe deu uma orientação, e ele chegou no culto de domingo, pastor Levi, não saudou ninguém, entrou com uma bacia, um barbeador, uma toalha, colocou a cadeira assim no centro do púlpito, e começou a fazer a barba, no culto, e as pessoas ficaram olhando, o pastor está doido? O que está acontecendo? E ele fazendo a barba, e demorou minutos fazendo aquela barba, fez a barba, calmamente, limpou o rosto, levantou e falou, por hoje é só, vamos fazer a oração, orou e dispensou os irmãos. E durante aquela semana toda a discussão e a conversa foi, o que é que o pastor quis nos ensinar com isso? Que mensagem ele quis transmitir? Será que é um tipo de simbologia, alguma ilustração, alguma coisa? O que a gente vai aprender com isso? Ele quer que a gente aprenda o quê, afinal de contas? Que lição? E passaram aquela semana remoendo aquilo, e no domingo, no próximo culto, a igreja estava mais cheia do que o culto anterior, boa parte eram os curiosos, para saber qual a razão dessa ideia dele, de fazer a barba durante o culto, e ele começou o seu sermão e disse, meus irmãos, certamente boa parte de vocês estão aqui hoje, querendo entender o que aconteceu domingo passado, provavelmente vocês estão pensando, certamente o pastor tem alguma lição para nos ensinar com isto, talvez fazer disso uma história, uma ilustração, pregar um sermão, mas na verdade não é nada disso. Eu não tenho nenhuma lição preparada para ensinar vocês em cima do que eu fiz. Só que eu percebi que durante essa semana vocês não falaram de outro assunto, senão do que aconteceu domingo passado aqui. Vocês não comentaram outra coisa. Um ligou para o outro, conversou com o outro, se reuniu, discutiu o que aconteceu e ficaram bastante preocupados com o que aconteceu. A verdade é que eu queria que vocês fizessem isso quando eu acabasse o meu sermão. Que vocês saíssem daqui do culto dizendo, nossa, que mensagem, hein? Vamos fazer uma reflexão em cima dela. Será que é isso mesmo? Olha que mensagem transformadora. Olha só o que o texto está dizendo, e que vocês refletissem com essa mesma intensidade naquilo que eu prego, assim como vocês refletiram em meu momentâneo ato de loucura. Então a moral dessa história é que, às vezes nós nos preocupamos com coisas tão supérfluas, tão superficiais, e o mais importante que é a palavra de Deus, não nos preocupamos. E às vezes nós entramos na igreja, o pastor está pregando, se dedicou a preparar a mensagem, orou, estudou, leu, preparou o texto, trouxe aqui a mensagem, pregou a palavra, mas quando você sai lá fora, você já esqueceu a mensagem. E ao esquecer, ela não vai produzir efeito, não vai produzir mudança, não vai fazer o que ela deve fazer, porque ela foi esquecida. Então, um grande problema da igreja de Jesus no século 21, é que a igreja tem aberto mão de coisas importantes, como a importância da palavra de Deus, e se preocupado com coisas pequenas, com picuinhas, com coisas que não têm tanto valor, com coisas secundárias, com questões que deveriam ser deixadas lá do lado, esquecido, mas se preocupar com a palavra, reunir as pessoas para discutir as escrituras, e discutir as verdades nela, isto faria resultado, traria diferença. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos, em meio a todos esses desafios que estamos enfrentando, abrir os nossos olhos e entender que a igreja de Jesus Cristo é a igreja de Jesus Cristo, não confunda. Eu costumo dizer que estão pirateando tudo por aí, já piratearam a igreja também.
Tem Bíblia pirata, pastor pirata, apóstolo pirata, tem até crente pirata. Parece que é, mas não é. A igreja de Jesus tem uma característica própria. O fruto que a igreja produz, meu irmão, só produz porque é igreja. As qualidades que ela tem, só tem porque a igreja não é sua não, porque nenhum ser humano diante de Deus tem valor num contexto ético, moral, mas pelo Espírito de Deus nós produzimos coisas boas, porque nos tornamos igreja. O que nós temos de bom é porque a igreja está em nós, não é seu não, é igreja. Quer ver uma prova disso? É só a pessoa sair da igreja que fica pior do que o que era. Então é o fato dele ser igreja que faz dele uma pessoa de valor. Então que nós devemos preservar essas qualidades, esses valores, e não venhamos nos esquecer que estão tentando por aí corromper a gente, mas a nossa resposta é não, vamos continuar com as Escrituras. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.